Alô, amigos do rádio, amigas do rádio, vocês que gostam muito de conhecer as pessoas que estão do outro lado do microfone, que nem sempre aparecem, ou, dependendo das circunstâncias, vocês ainda não tiveram a oportunidade de conhecer. Hoje nós vamos trazer uma voz bastante conhecida e ligada a uma parte da vida da gente que é muito importante: meteorologia. Sabe aquela pessoa que não sai de casa sem ler horóscopo? Tem quem goste disso, mas tem muita gente que não sai de casa sem ouvir a previsão do tempo. E o meu amigo, o querido colega que vai ser entrevistado hoje, vem de uma família longeva na previsão do tempo. Ele vai contar todas essas histórias e eu tenho muito prazer de receber aqui hoje, especialmente meu amigo Celso Vernizzi. Bem-vindo. Muito obrigado, privilégio, muita honra estar com você, um dos grandes nomes da nossa comunicação. Você me honra com essa oportunidade, Maioca. Muito obrigado, estou aqui com você e com todos os nossos amigos internautas. Não tenha dúvida nenhuma que você faz parte da história do rádio, mas, obviamente, isso começou lá atrás com o papai. Nós vamos falar um pouco dele. Tem aqui uma foto que é bastante conhecida, está na internet. Eu vou colocar aqui sobre nós dois. Está aqui o seu Narciso Vernizzi, o verdadeiro homem do tempo, que muita gente depois usou esse nome, esse epíteto, mas aqui é o Narciso Vernizzi original, o homem do tempo, e depois os filhos herdaram, e depois o Celso, que hoje continua como o herdeiro da marca. Vamos conversar sobre muitas coisas. Celso, quando o seu Narciso começou, ele não começou na meteorologia. Se eu não me engano, ele começou no esporte. É isso? Vamos falar um pouco do pai e depois a gente já entra na sua carreira. Vamos lá. Começou tudo em 1946. Ele começou... Quem levou o Narciso Vernizzi, meu pai, para o rádio foi o Hélio Ansaldo. Hélio Ansaldo já era do rádio e meu pai ele estava fazendo um evento no antigo clube Fiação Indiana, lá em Indianópolis, e o Hélio Ansaldo o viu apresentando. Ele fazia também mestre de cerimônias, e o senhor Narciso Vernizzi até teve um nome artístico, Antônio Lúcio. Ele queria ser, na realidade, naquela época da Segunda Guerra Mundial, era muito difícil, passávamos por uma crise muito grande, e seu Narciso era desenhista de modas, alfaiate, e gostava da comunicação. E ele, fazendo um evento, o Hélio Ansaldo descobriu que a voz dele era boa, era uma voz nova dentro do rádio, poderia ser uma voz nova, e o convidou para trabalhar na então Rádio Pan-Americana, hoje Jovem Pan, a emissora dos esportes. Naquela ocasião já fazia sucesso e o Narciso Vernizzi começou lá, como esporte, e teve a oportunidade de fazer com que a sua veia criativa fosse despertada naquela ocasião. Ele criou o plantão esportivo que não havia no rádio brasileiro, era uma coisa que você ouvia um jogo de futebol na época e não tinha resultados de outros jogos da rodada. E ele criou o plantão esportivo e até de forma permanente, porque não se tratava apenas de dar o resultado do futebol, dava resultado de todos os outros esportes, né? Então era uma coisa inovadora no rádio e isso fez com que ele crescesse ao longo da sua carreira, fazendo até uma concorrência à rádio com o meu pai, né? Ele acabou concorria com a dona Alice Vernizzi, né, minha mãe, porque ele ficava às vezes até 18, 20 horas lá na rua Riachuelo, onde era a Rádio Pan-Americana, na ocasião, esperando a Companhia Telefônica Brasileira completar uma ligação que ele pedia, e as pessoas hoje pegam o DDD, ligam, falam com o mundo inteiro a qualquer momento, né?
Na época, tinha ligação que demorava 8, 10 horas para ser completada, e ele ficava na Rádio Pan-Americana, lá no 13º andar, naquele prédio que ainda existe hoje, mas parece que está tomado aí, foi tomado pelo INSS, essa coisa toda. E ele ficava esperando o resultado de futebol, de jogo de tênis, de jogo de basquete. A Rádio Pan-Americana, ela se notabilizou como a emissora dos esportes, em grande parte por causa do senhor Narciso Vernizzi com o esporte. É importantíssimo a gente trazer, já que nós não temos mais, infelizmente, a presença do seu pai, grande amigo, grande colega. Eu tive a ventura de trabalhar na Jovem Pan, na área de FM, mas ao lado do seu Narciso, a gente se encontrava vez ou outra, vez eu não estava indo à rádio com frequência, estava trabalhando diretamente na Central do Tempo, mas enfim, foi um período importante. Agora, você me surpreende com duas informações que eu nunca ouvi falar. Primeiro, que ele era ligado à moda, quer dizer, homem que fazia roupas, talvez até de modo mais clássico, né? Porque o alfaiate nunca trabalhou simplesmente com as coisas populares, ele sempre foi para a área clássica. E essa de ser o Antônio Lúcio, que coincidência, eu já conheci um outro Antônio Lúcio, mas não tinha nada a ver com seu pai, e também acho que não era isso. E que ele começou um ano antes de eu nascer, ele já fazia tudo isso. A gente às vezes acha que já fez muita coisa no rádio e não olha para trás ou não tem a chance de conhecer o que foi feito por outros homens, outros profissionais. É muito legal saber de tudo isso. Bom, aí você provavelmente, você é o filho mais velho dele. Não, mais novo. Mas você é o mais novo? O Serginho era o mais velho? Sérgio era 11 anos mais velho que eu. Sabe por que eu não sabia disso? Talvez porque eu trabalhava com o Sérgio em outra área, depois nós vamos falar um pouco disso também, e você não era inatingível, mas era sempre o profissional que estava na concorrência. Você já tinha contrato com determinadas emissoras e a gente não podia ter a sua participação. Então, eu acabei trabalhando com o Sérgio, mas a gente fala mais para frente disso. Você, jovenzinho, acompanhava o pai em algumas transmissões? Era permitido? Você podia ou gostava? Ou a dona Alice deixava você acompanhar o pai em algumas transmissões esportivas de final de semana? Olha, eu nasci no rádio, né, Maioca? Eu nasci no rádio em 1952, quando eu nasci. Aos 40 dias de vida, minha mãe foi ao pediatra e, na volta, encontrou com meu pai lá na Pan-Americana, na rua Riachuelo. E o pediatra era na Brigadeiro Luiz Antônio, era pertinho ali. Ela foi até lá, eu tinha 40 dias de vida. Quando eu cheguei lá na PAN, o Estevan San Girardi me pegou no colo e me levou até o estúdio e me colocou para balbuciar, né, alguma coisa. Ele falou: menino, balbucia aí, fala alguma coisa. Eu balbuciei, mas alguma coisa, né? Eu tinha 40 dias de vida, fiz um barulho lá qualquer. Ele falou: esse cara vai ser de rádio, esse cara vai ser de rádio. Estevan San Girardi, eu tinha 40 dias de vida. Aí, claro, não tem nada. No momento, o que eu precisava era crescer, né? E eu, com 5, 6 anos de idade, eu acompanhava meu pai em algumas ocasiões lá no estúdio da rádio e, claro, acompanhando meu pai, às vezes, em outras ocasiões, sendo levado por algumas pessoas, o Raul Tabajara, quem mais? O Pedro Luiz Pauliello, Fiore Gigliotti. Eu convivi muito com essas pessoas e o Sérgio, na ocasião, trabalhava na Pan-Americana também, na discoteca e como sonoplasta. E eu, moleque, enchia a paciência de todo mundo
e fuçava em tudo, né, Marioca? Criança, você sabe como é que é, né? E eu adorava, amava o rádio. Meu pai até se preocupava, porque eu estava muito junto do rádio, sempre com o meu pai. Eu não queria ficar em casa de jeito nenhum. Eu tenho uma foto até, na época, eu coloquei nas redes sociais. Eu tinha 13 anos, eu saía do Colégio Ipiranga, onde eu estudava, lá no Paraíso, tomava o ônibus, descia na porta da Record, porque a gente morava no Brooklyn nessa ocasião, e eu ficava esperando meu pai terminar o período dele de trabalho para pegar carona com ele e ir para casa. Nesse momento, eu sumia lá naquela Miruna 713, aí já era na Miruna, e tinha 3 rádios lá na ocasião, a São Paulo, PRA5, a PRB9 Rádio Record e a PRH7, que ainda era PRH, a Pan-Americana. Aí já era Jovem Pan, né? Já estava se transformando em Jovem Pan. O Antônio Augusto Amaral de Carvalho assumiu a Pan-Americana e a transformou em Jovem Pan. E eu ficava perambulando entre as 3 lá, e na televisão Record também. Tem uma foto minha como cameraman, porque eu fucei tudo. Eu, de comunicação, eu metia a mão, vamos dizer assim, em tudo. Aprendi a fazer operação de vídeo, que não existe mais, hoje é tudo computadorizado, digitalizado, era operação de vídeo. Fiz locução de cabine, isso mais tarde, né? E aí, enfim, e fui me virando aí, fazendo várias coisas, e meu pai até preocupado, minha mãe também, porque o rádio, você sabe muito bem, a televisão também, absorve muito da pessoa. E meu pai tinha um problema sério assim de falar, poxa, você vai seguir rádio, faça outra coisa, menino, faça outra coisa. Bom, enfim, eu estou avançando na história. Bom, oficialmente, carteira assinada, quando é que você... Bom, você falou do Colégio Ipiranga, me traz boas recordações. Minha mãe estudou lá, juntamente, já claro que muito mais cedo que você, e ela estudou juntamente com a família Alves, que todo mundo conhece, a Vida Alves, grande atriz, a primeira atriz que se comenta até hoje, trocou um beijo na televisão. Ela era muito mais, ela era muito mais do que tudo isso, mas ficou marcada simplesmente porque foi algo inusitado. E a Poema Alves, irmã dela, existiam outras pessoas com nome meio estranho, diferente, Vida, Poema, mas eram assim os nomes da família. E minha mãe contava algumas histórias dessa época de estudo, até que depois o Colégio Ipiranga foi desativado, utilizaram, a prefeitura, o governo do estado precisou do espaço para fazer a estação Paraíso do metrô, a principal estação do Paraíso, está exatamente onde era o Colégio Ipiranga, e a outra parte ficou onde era a igreja Nossa Senhora do Paraíso. Nossa Senhora do Paraíso, que foi transferida para o outro lado da rua e ficou lá muito pequenininha, muito simplesinha, para justificar. Bom, do Colégio Ipiranga, para onde você foi e até aí, quando é que você conseguiu uma assinatura em carteira de trabalho? Pois é, eu, como estava dizendo para você, eu perambulava lá para cima e para baixo, e nada de trabalho oficial. Aí o Teófilo de Vasconcelos, eu não sei se você tem notícia, o Teófilo era locutor de hipódromo no Rio de Janeiro. Turf. Eu acompanhei muita transmissão dele, eu não entendia muita coisa, não era um jogador, mas eu gostava de saber como é que eram as coisas, eu acompanhei sim. Tinha um linguajar muito específico, inclusive. Isso. E ele veio a São Paulo e na Pan-Americana, já na Jovem Pan já, eu tinha 14 anos de idade e nada de conseguir trabalhar, tal. Meu pai tentando, eu queria, outra coisa que eu adorava era ser piloto de avião, eu adoro aviação, adoro aviação. Então, minha mãe também, aí meu pai chegou, tinha o Márcio Falcão, que era meteorologista da VASP na ocasião,
ele tinha me arrumado, o saudoso Márcio Falcão tinha arrumado para o meu pai para fazer a escola de aeronáutica lá. Eu não tinha nem idade para fazer, tinha que esperar um pouco ainda. Com 16 anos eu poderia fazer lá em Pirassununga. Mas aí minha mãe falou, poxa, vai ficar longe e tal, não sei o quê, já não tenho você, o seu irmão, tal, pai, todo mundo em rádio, televisão. E eu falei, a minha paixão é o rádio, é a televisão, principalmente o rádio, porque o papai faz rádio. Então, eu quero fazer rádio. Mas nada de conseguir. Aí o Teófilo veio a São Paulo e deu uma ideia para o Tuta, eu não sei se você se lembra, Recados Urgentes Jovem Pan. Recados Urgentes Jovem Pan foi uma ideia maravilhosa do senhor Teófilo, que era o seguinte, não havia celular e telefone era uma coisa rara na época. Então era ligar, a pessoa ligava para a PAN e falava assim, olha, eu quero dar um recado para Maria. Maria, eu vou me encontrar com você hoje à noite, no mesmo lugar, na mesma hora, tá bom? Então, por favor, me dá esse recado para Maria. E eu andando lá, o Teófilo perguntou assim, o que você faz, menino? Eu falei, não faço nada, eu quero trabalhar também. Ah, então você vai ser anotador de recados, do Recados Urgentes Jovem Pan. Então eu fui anotador, trabalhava 6 horas por dia, estudava de manhã, à tarde eu ficava lá nos recados, atendendo a Maria, o João, o Alberto, enfim, entrava Recados Urgentes Jovem Pan, de Antônio para Maria, vou encontrar com você hoje à noite às 8 horas no mesmo lugar, tá legal? E eram vários recados que eram dados pelo ar. Isso, eu fui o primeiro, isso foi em 1966, eu tinha 14 anos, é o meu primeiro registro profissional em rádio. E eu fiquei um ano fazendo isso, era muito legal, porque, imagina você, eu, menino, 14 anos, tinha muita mulher que ligava, muita menina que ligava para lá. Eu estou confessando isso hoje, hein? E eu anotava isso, porque as meninas ficavam, sua voz é maravilhosa, não sei o quê, papapá. E eu anotava o nome da menina e depois eu ligava para a menina, né? Eu arrumei umas trocentas namoradas na época. 14 anos, menino, né? Você já viu, né? Até depois, fiquei um ano com isso, até um dia que o Braga Júnior me inseriu no microfone. Aí não teve jeito, né? Aí continuei e fui embora. Bom, essa é mais uma informação importante, porque eu me lembro muito bem do Teófilo, não sabia que essa ideia era dele, e muito menos que tinha sido introduzida na Jovem Pan por ele com você. Então já são mais duas informações interessantes. Estou falando por mim, da minha parte, não que eu seja uma enciclopédia ou um dicionário do rádio, mas eu já fucei um bocado, e essas coisas eu não conhecia. Então, eu gosto de confessar publicamente, porque isso sempre traz, agrega, como a moçada gosta de usar hoje esse termo, agrega valores ao nosso conhecimento. Então, você que é estudante de comunicação, está acompanhando os trabalhos que a gente faz, que são para elevar o nome do rádio, e sempre com pessoas importantes, que vêm vindo há muitos e muitos anos, garimpando, colocando a sua força e o seu conhecimento, seus préstimos profissionais, para fazer esse rádio que a gente gosta e que cada vez mais traz informações e continua firme com a gente. Bom, quantos anos você ficou na Jovem Pan? Chegou uma hora que o seu pai e você acabaram sendo um pouco concorrentes. Vamos falar um pouquinho agora do trabalho do senhor Narciso, quando ele partiu para a especialização. Ele era um jornalista ligado ao esporte, né? Criou, e como você já mostrou, fez muitos anos de transmissões esportivas, de plantão e etc. E, de repente, ele vira o homem do tempo, inclusive com uma marca sonora que foi feita na Jam Records, em Dallas, no Texas. Eu estive no estúdio
eu conversei com o pessoal que fez esse trabalho e me confessei um fã deles, e eles me disseram como foi gostoso cantar em português ou falar em português, que eles acham que falavam Jovem Pan em português, né? E foi o charme que a rádio conseguiu com esse tipo de trabalho. Vamos lá. Bem, o senhor Narciso Verniz era muito criativo, né? Fez programas, criou programas, Olimpíada Sonora, por exemplo, era um programa que falava de esportes, mas de todos os esportes, Olimpíada Sonora. Criou o Plantão Esportivo Permanente e tal, não sei o quê, papapá. Aí, em 1962, 63, o Antônio Augusto Amaral de Carvalho, seu Tuta, assume a Jovem Pan, a direção da Jovem Pan, da Rádio Pan-Americana. Cria-se a Jovem Pan, que você deve saber melhor do que eu, o nome, a criação, na realidade, foi do Hélio Ribeiro, se não me falha a memória. O nome, Jovem Pan. E aí o senhor Tuta, criativo, um gênio da comunicação, para mim é um gênio. Ele criou uma rádio diferente. Ele falou, eu quero uma rádio de prestação de serviço. E o que é prestação de serviço? É trânsito, informação do tempo, informações de preços do mercado, informações que interessam a pessoa e que o rádio, pelo seu imediatismo, pode fazer. Como é que eu vou fazer previsão do tempo? Naquela época, a previsão do tempo era voltada mais para a agricultura. Então, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele era mais específico para o campo. Para o homem da cidade, não havia informação. E o senhor Tuta, com a sua genialidade, a sua criatividade, queria algo que dissesse respeito à pessoa que estava ouvindo o rádio e que precisava da informação na cidade. Aí, então, chamou o senhor Narciso Vernizzi e falou, Narciso, você é um cara extremamente criativo, eu preciso que você desenvolva algo que não existe. A invenção foi do seu Tuta. Eu quero o homem que fale para o homem da cidade, a mulher da cidade, e isso você está lançado o desafio para você. Bom, o senhor Narciso pegou, botou embaixo do braço a ideia, né? Vamos falar assim, dessa forma, e botou na cabeça a ideia, levou e falou, vou desenvolver. Como é que eu vou fazer? Naquela época não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada, não tinha satélite, não tinha nada que pudesse ajudar a desenvolver isso. Mas havia sim, como houve em muitos homens, a capacidade criativa de pesquisar e ir atrás. E ele foi atrás do quê? Do que havia na época. O Serviço de Meteorologia, a lei do INEMET, da Força Aérea Brasileira, que envolvia algo que é fundamental, a segurança de voo. A meteorologia da Força Aérea Brasileira era o que havia de melhor na época, e ainda é algo de muita credibilidade e respeito, porque envolve, naturalmente, a segurança aérea, segurança de voo. E a meteorologia da Força Aérea Brasileira tem, como tinha na época, estações meteorológicas nos aeroportos do Brasil. Em várias cidades, inclusive, dos estados, havia, como há hoje, até mais, estações meteorológicas, que tem, na época chamava-se QAM, hoje são METARES, e tem a direção do vento, a velocidade, a visibilidade, nuvens, pressão, temperatura, ponto de orvalho, tudo para que, na plotagem de uma carta, e tem até na minha rede social, a capa é uma análise de uma carta sinótica da Força Aérea Brasileira, eu e meu pai olhando aquela carta sinótica, aquilo
em 1972. Mas em 1963, ele pegou isso, foi aos oficiais da Força Aérea Brasileira e pediu ajuda. E ele teve toda a ajuda dessa gloriosa Força Aérea Brasileira, que é um orgulho nacional, que ela é realmente maravilhosa, sempre foi. E ele pegou isso com os oficiais da Força Aérea Brasileira, acabou aprendendo, porque não havia na época outra forma de aprender meteorologia a não ser num curso técnico, a não ser com a Força Aérea Brasileira, porque as faculdades de meteorologia começaram em 1970. A primeira que houve foi em Brasília. Aí vieram, naturalmente, meteorologistas se formando, e muitos deles se formaram a partir do exemplo da Jovem Pan, que mostrava para a dona de casa se ela podia lavar roupa, se ela podia estender a roupa no varal, se o homem podia sair de guarda-chuva ou sem guarda-chuva, se haveria calor ou não. E há até uma curiosidade, Marioca, que meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito humilde, muito tranquila em atender as pessoas. Ele atendia os telefonemas de todo mundo, na medida do possível, é claro, mas ele atendia todos que o procuravam. E naquela época era difícil o pessoal ligar, conseguir um telefone, falar com a rádio, mas quem conseguia, ele atendia. E havia uma moça que ligava toda sexta-feira ou quinta para ele e falava: Seu Narciso, por favor, fale que vai chover na praia. E ele falava: Mas menina, eu não vou poder falar que vai chover na praia, porque não vai chover, vai fazer sol. Não é, seu Narciso, só precisa falar que vai chover. Mas por quê? Por que você quer, menina, que fale que vai chover? Porque aí meu pai não desce e eu posso namorar. Se ele descer para a praia, eu tenho que ir junto, aí eu não namoro. Foi em Essa 1950 é. que começou essa história belíssima, construída com muito carinho, com muita dedicação, Marioca. E que eu Que coisa. comecei depois, eu posso até dizer para você e para os amigos, em 1970 eu comecei a fazer meteorologia também no rádio. Por quê? Nesse tempo, já existia. Você falou em 1970. Em 70, 63 ele começou, desenvolveu, se notabilizou, e aí não havia quem fizesse as férias dele. E eu fazia esporte na Record nessa época. Fazia plantão esportivo, fazia reportagem, tem uma foto minha na rede social também. Fui repórter de campo. E tem várias coisas aí. Em 1970 eu comecei a fazer as férias dele na PAN e na TV Record. Eu ia perguntar se já existia o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, porque ele tinha um outro nome antes, que eu não me lembro qual era. E daqui a pouco eu conto uma curiosidade para você, que tem a ver com o que nós estamos falando. Não gosto de ficar falando da minha vida pessoal, porque o entrevistado é sempre o mais importante, mas há coincidências que a gente precisa contar. Eu, há pouco tempo, já reproduzi o que eu vou dizer agora. Eu fui chamado para trabalhar na TV Cultura de São Paulo assim que eu estive quase assim para me formar. Então, eu ganhei um estágio em 1969 e esse estágio era para começar uma carreira de televisão. Ninguém podia imaginar que o rádio fosse me absorver depois da televisão, porque sempre acontece o contrário. Você começa pequenininho lá no rádio, aí vê o brilho dos holofotes e o colorido da televisão e acaba querendo ir para lá. Comigo aconteceu exatamente o contrário. E eu ganhei de presente uma produção na TV Cultura, A Moça do Tempo, que era feito pela saudosa colega Áurea Maria Ribeiro, se eu não me engano, era o sobrenome, mas era Áurea Maria, era o nome artístico. Eu lembro. E ela estudava um pouquinho, mas ela só lia o texto. E eu
como produtor, me obrigava a entender aquilo que eu tinha que escrever. Então, eu recebia por malote, lá do INPE, um mapa que vinha com fotografias do satélite ESA-8, nunca me esqueço disso. E eles montavam o mapa e escreviam 5 linhas, com tudo aquilo que você já falou um pouco e outras coisas mais, e ninguém entendia nada. Os milibares, o que é isso? Quem que vai entender? Tudo bem, é a pressão do tempo, mas é difícil você explicar isso, não só na televisão, mas através de um mapa. Hoje está um pouco mais moderno e tal, mais requintado, com vários movimentos do computador fazendo as informações, trazendo as informações que vêm do satélite, mas naquele tempo era muito difícil. Então, aquilo tinha que se tornar palatável, agradável para a voz bonita da Áurea e que as pessoas entendessem. Então, eu fui lá tentando fazer um ou outro jogo, já era a parte que vinha do INPE. Por isso que eu perguntei para você se já existia o INPE. Em 63, não. Aí na década de 70 começou a haver em São José dos Campos, depois em Cachoeira Paulista, onde está instalado o INPE, e aí começou, naquela época em que você começou a receber essas informações, foi o nascimento e o desenvolvimento a partir daí que culminou já na década de 80 e principalmente 90, com a consolidação e a criação oficial, foi no governo Sarney, que foi consolidada a meteorologia dentro do Instituto Nacional de Meteorologia, dentro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, perdão, que é o centro, o CPTEC, né, o Centro de Previsão do Tempo, que vai agregando aí a cada ano uma experiência maior e se notabilizando, inclusive, no exterior, que hoje nós temos uma meteorologia das mais avançadas do mundo. Oxalá o corte de recursos que, infelizmente, tem havido no governo nos últimos tempos e no Ministério que é da Ciência e Tecnologia não se perpetue aí ao longo dos anos, porque cada vez estão cortando mais e isso aí vai prejudicando o desenvolvimento dessa área que é fundamental, né, para o país, haja visto que a gente tem aí informações praticamente online do satélite, aliás, tem online do satélite, do que acontece no planeta e no Brasil principalmente, né? Hoje você pode se preparar, você pode preparar uma viagem, você pode preparar um evento externo ao ar livre e tudo mais, que você tem 99% de segurança daquilo que você vai fazer, vai aplicar a sua produção em situações garantidas, pelo menos, é o que a gente tem observado. Você sabe que não é uma ciência exata. Tem uma missão da Challenger que ela foi adiada, apesar de todos os cuidados que foram tomados para ela acontecer, e ela foi adiada. Eu não me lembro qual foi a ocasião exatamente, mas um dos lançamentos da Challenger, da missão espacial, ela foi cancelada no dia, porque mudou. E pode mudar, não é uma ciência exata. Isso aí você imagina na época que começou meu pai a fazer isso, e eu peguei essa época também, a gente fazia as plotagens. A meteorologia é uma questão de assiduidade de quem está trabalhando com ela. Hoje você tem um turno, muitas vezes o meteorologista sai, o outro que entra não conversa com o que saiu e olha só aquilo que está estampado na foto do satélite, numa carta sinótica que foi feita há 6 horas atrás, ou pouco tempo atrás também. E a continuidade ela é muito importante. Você tem que ter, isso aí havia na nossa época. A gente ficava lá em cima,
conversando com os previsores da Força Aérea Brasileira para saber o que estava acontecendo, para desenvolvimento dessas massas e tudo isso, olha, era uma questão muito de fé também. Verdade. Hoje até o previsor do tempo, quando dá uma previsão, por exemplo, vai fazer um show, essa coisa toda, o cara pergunta aqui na Fórmula 1. Muitas vezes perguntava, o que vai acontecer? Aí, pô, tem várias coisas ali que podem interferir. Então você fala lá, 80% de tempo bom. Tem 20%. Ou 95% de tempo bom. Tem 5%. O que são esses 5%? É uma coisa que pode interferir, pode variar, não totalmente, mas parcialmente, a ponto de prejudicar, por exemplo, o desenvolvimento daquilo que você está precisando, que é um show, que é um evento ao ar livre, essa coisa toda. Então, é seguro? É, mas sempre tem uma margem de erro, não é possível você prever 100%. É possível, desde que tudo esteja favorável, e nem sempre está para você assegurar. É isso e vai ser isso. Não tem como. Na época, lá atrás, a gente tinha noites, por exemplo, eu nunca me esqueço o Zé Paulo de Andrade. Eu fiz Bandeirantes em 83 e 84, depois eu fui contratado pela Globo, sistema de rádio e televisão. Não queria sair da Bandeirantes nunca. A família Carvalho e a família Saad, para mim, são espetaculares. Eu queria estar na Bandeirantes até hoje, mas tive que ir para a Globo por uma questão profissional, né? Não teve jeito de ficar na Bandeirantes. Na época, eu até perdi um pouco a linha de raciocínio, mas a gente fazia... Desculpa, Marioca, eu perdi um pouco a linha do raciocínio. Sem problema. Você vinha dizendo, antes de citar as suas passagens pela Globo e pela Bandeirantes, você vinha dizendo da segurança da previsão, da garantia que muitas coisas aconteciam que podiam modificar. E falou até da Fórmula 1. Eu ia dizer, até em tom de brincadeira, a respeito dos nós, dos ventos, né? Porque às vezes vem uma ventania um pouco mais forte, ou vem um movimento de vento, e aí ele empurra a nuvem mais para cá ou mais para lá. E aduzindo a brincadeira, um jornalista que é muito amigo nosso, trabalhou também na Jovem Pan e na Bandeirantes, recém-citadas, o Luiz Henrique Romagnoli, ele costumava brincar, porque o seu Narciso falava muito, né? Chuva em pontos isolados da capital. Aí o Luiz Henrique dizia assim, puxa, eu devo morar num ponto isolado, porque sempre chove lá onde eu moro. E era uma brincadeira, até porque nós trabalhávamos todos juntos com o seu pai. E ali a gente aprendia a fazer também as brincadeiras. Mas aí você pode seguir, retoma o fio. Me perdoe. Que veio na cabeça uma coisa assim muito importante da recordação das duas famílias com as quais eu trabalhei e que adorei. Bom, a Fórmula 1 estava falando, quer dizer, esse negócio aí, pontos isolados, por exemplo. Capital Paulista, às vezes está chovendo num lugar, não está chovendo no outro. E são chuvas isoladas, aquelas formações de nuvens, principalmente no verão. Não é quando uma frente fria chega, que aí a chuva é mais generalizada. É chuva de calor, chuva de verão, acontece isoladamente num lugar, não acontece em outro, isso é normal. E muita gente já pegou, né? Está na estrada, por exemplo, de repente você entra numa chuva, sai da chuva, entra numa chuva, sai na chuva. E Fórmula 1 está num lugar, o Autódromo de Interlagos, que é muito difícil você, quando tem algumas variáveis, como os ventos de infiltração marítima. Interlagos está perto da Guarapiranga, tem a represa, tem a serra, tem uma série de coisas. E olha, tem ocasiões em que é praticamente impossível você segurar. Aí se fala assim, olha, no meio da corrida vai chover, pode, porque não dá para afirmar. Ou então vai ser tempo bom, limpo, porque aí não tem infiltração marítima, não tem nenhuma coisa que venha a ocasionar uma instabilidade. Então, tudo bem,
acabou. Agora, quando há uma infiltração, massa de ar do Oceano Atlântico, infiltração marítima, olha, ela pode chegar até Interlagos ou não. Tem a represa, que também pode dar a sua contribuição, e é uma contribuição que, na somatória dos fatores, vai fazer com que chova em Interlagos, por exemplo. E falando de Fórmula 1 e outras fórmulas, meu pai se especializou tanto com a questão da meteorologia, Maioca, e amigos, amigas, que ele conseguiu, isso está reportado até numa matéria se não me engano, do extinto Diário Popular, que o Wilson Fittipaldi falou. Meu pai estabeleceu com o Serviço de Meteorologia da Varig uma intimidade muito grande, em que ele conseguia, nas fórmulas internacionais, que ele fazia também, continuou fazendo esporte muito tempo, era paridade, esporte e meteorologia. E a Fórmula 1, o Wilson Fittipaldi, o Barão, ia lá para a Europa acompanhar a Fórmula 1 e tal, não sei o quê, e meu pai falava com a Varig, pegava a carta sinótica da Europa, que é uma carta, tinha lá o Serviço Meteorológico da Varig, e ele conseguiu prever, eu não lembro bem o autódromo agora, me falha também, é muita coisa, né? Ele conseguiu prever, falou, olha, vai chover lá, se não me engano foi em Nürburgring, que era grande pra caramba, tinha 20 quilômetros o autódromo, vai chover lá, e o Barão falou, pô, caramba, não é que choveu mesmo, tal, não sei o quê, aí trocaram o pneu do carro, o Emerson até, de certa forma, foi favorecido pela informação, etc., tal, que ia chover. Quer dizer, você vê o que é a possibilidade de você ter aí a informação com maior precisão. E por quê? Porque você tem também informações boas, que era o serviço meteorológico da Varig que tinha na Europa, e ele recebia isso na ocasião. Imagina você, sem internet, com uma dificuldade danada para conseguir, era através da latitude e longitude, né, dos parâmetros aí, que você conseguia ter os deslocamentos das massas, essa coisa toda. Meu pai era um aficionado, perfeccionista, eu não chego nem aos pés dele. Celso, eu vou pedir um break para você. Nós temos que fazer um segundo programa. Está muito bom o que você está falando, vou pedir licença, nós estamos com o tempo mais ou menos contado, então eu vou encerrar esse programa e prometo voltar com você em seguida, contando mais um pouco da família, da meteorologia, do jornalismo especializado e tudo mais, ok? A você que esteve conosco nas nossas redes sociais, no nosso podcast, o meu agradecimento de sempre, prometendo voltar na semana que vem. Até já.